A maior despesa para a maioria das pessoas, na verdade, está bem na sua frente e eu tô te dizendo, definitivamente não é o seu hábito diário de tomar café. This was supposed to be hot. Oh my God. Então, nesse vídeo a gente vai falar disso em detalhes. Qual é a maior despesa e como, quando você entende a composição dessa despesa, você pode economizar milhares de reais por ano e como usar o dinheiro que você economiza para fazer o dinheiro trabalhar por você. Primeiro, a gente precisa saber que, no geral, as principais categorias de gasto na maioria das casas são quase sempre as mesmas: moradia, transporte, impostos, conta de serviço e despesas domésticas. Isso tudo pode se enquadrar em moradia, depois tem alimentação e assim por diante. Então, se a gente conseguir economizar nesses itens grandes, você consegue economizar muito dinheiro. Agora adivinha, qual é o assassino número 1 da riqueza? Vou te dar uma dica. Essa despesa aparece espalhada nas categorias. Varia muito de pessoa para pessoa e está bem na nossa frente o tempo todo. Na verdade, é transporte, ou seja, carros são um grande assassino de riqueza. E a razão é que na nossa sociedade muita gente associa sucesso a ter um carro bom ou um carro bonito, um carro de respeito. E eu acho que muita gente, por aparência, compra um carro melhor do que pode pagar. Eu conversei com um criador de conteúdo de finanças esses dias e uma coisa que a gente concorda é: carro drena riqueza. Todo mundo já viu alguém comprando um carro novo e todo mundo elogia. Ver os amigos dirigindo carros legais é muito bom, mas a gente não enxerga o impacto financeiro por trás disso, porque isso acontece debaixo do nosso nariz e todo mundo faz. E aí, em momentos recentes, os preços de carros usados voltaram a subir em alguns períodos. E mais importante, muita gente que financiou carro novo se comprometeu com parcela alta por mês. E o que é ainda mais louco, a gente também viu carro desejado com preço inflado por revendedor. Você olha e pensa, isso aqui está fora da realidade. E no fim das contas existe uma verdade simples: ter e usar carro custa caro. Então vamos listar algumas despesas de manter um carro e eu vou te mostrar como eu economizaria dinheiro em cada uma. Eu trouxe aqui um exemplo de um carro comum, econômico. E mesmo num carro razoável, o custo real de propriedade ao longo do tempo pode ser muito maior do que as pessoas imaginam. E aí você pensa, beleza, mas eu já tenho o carro. O ponto é, quando você soma tudo, o custo anual de um carro pode representar uma fatia grande da sua renda. Se a gente continua vivendo assim, fica difícil acumular patrimônio e deixar os juros compostos trabalharem. E eu não estou falando que ter esse carro é absurdo. Na verdade, é um carro bem razoável. Eu só quero te lembrar de uma coisa: pode custar muito mais do que você pensa. Vamos quebrar estes custos. A maior despesa desse carro é depreciação. A maioria dos carros deprecia, ou seja, com o tempo e o uso, o valor do seu ativo diminui. E é por isso que colocar muito dinheiro em carro é uma das maiores razões pelas quais isso pode ser uma má ideia, porque você investe dinheiro em algo que, com muita probabilidade, vai valer menos depois. Basicamente, você está apostando seu dinheiro em algo que definitivamente tende a desvalorizar. Se você quer economizar nesse item, a primeira recomendação é não comprar carro zero. Tem um ditado muito famoso: quando você compra um carro zero, você tira ele da concessionária e ele vira usado, imediatamente. E é por causa da depreciação, você pode perder na hora uma parte grande do valor. Se você olhar a curva de depreciação de um carro, vou colocar uma na tela agora, a melhor hora para comprar costuma ser um carro usado de 3 a 5 anos. Nessa fase, a maior parte da depreciação já passou, mas o carro ainda é relativamente novo. Não vai ter tanta manutenção pesada, tantos problemas, então, se o objetivo é economizar em depreciação, comprar um carro de 3 a 4 anos, com quilometragem ok, tende a ser uma das melhores opções. Vai comprar carro, Juan? Algum dia, né? Vai? Algum dia eu vou. Beleza. Se você consegue comprar um carro nesse ponto, você economiza muito dinheiro em depreciação. Quer comprar qual? Pode ser um HB20 agora no começo, né? Antes de ir para a próxima categoria, bem rápido. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no meu canal e me segue aqui, porque eu posto vídeo toda semana falando de dinheiro, economia e investimentos. Ok, no carro, a próxima grande despesa são impostos e taxas. Isso é difícil de evitar. Todo carro tem PVA, licenciamento, às vezes outras taxas. Então, uma forma prática de reduzir isso é reduzir o número de veículos na casa. É mais fácil falar do que fazer, mas tem família com 3 ou 4 carros para 2 ou 3 pessoas. Se você tem um carro a mais do que precisa, isso pode economizar muito dinheiro. A próxima parte, empréstimos e financiamento. Aqui a gente está falando de juros. Pouca gente compra carro à vista, então a realidade é, a pessoa dá uma entrada e financia o restante pagando juros. E quando os juros estão altos, isso pesa muito. Se você tem um bom crédito, a taxa melhora. Se você não tem, a taxa pode ficar bem mais alta. E aí, nesse cenário, eu honestamente evitaria financiar carro novo. Talvez faça mais sentido um carro menor, um usado mais antigo, mais barato para reduzir o custo dos juros. A próxima maior categoria é combustível.
E esse é um item que as pessoas esquecem quando fazem a conta. A pessoa pensa, minha parcela é X por mês, mas aí tem combustível todo mês, e isso soma. Se você dirige bastante, o custo explode. Como economizar aqui? Você pode abastecer em postos que costumam ser mais baratos, usar apps de desconto, fidelidade, planejar a rota, evitar deslocamentos desnecessários. Você pode até pensar em carro elétrico, mas, sendo realista, isso ainda não é acessível para todo mundo. Então, se você já tem um carro hoje, provavelmente vai continuar gastando com combustível. Outra despesa grande, seguro. Aqui vai uma sugestão muito boa. Marca no seu calendário um dia por ano para ligar para a sua seguradora e ver se dá para melhorar o preço. Se não der, você cota em outras. Seguro é assim. Muitas empresas oferecem coberturas parecidas e elas brigam por clientes de longo prazo. Então, uma vez por ano, cote em várias seguradoras e veja se a mesma cobertura sai mais barato. Muitas vezes dá para conseguir um preço melhor e economizar dinheiro no curto e no longo prazo. E isso não vale só para seguro, vale para conta de celular, internet, assinatura. Uma vez por ano, liga, renegocia, pede condição melhor, pede promoção, pede ajuste. Às vezes você não consegue, mas muitas vezes consegue. Agora, reparos e manutenção. Essas últimas partes são mais difíceis de reduzir, a menos que você entenda mais de carro. Mas hoje, com tutoriais no YouTube, se você estiver disposto a aprender a investir tempo, dá para fazer algumas manutenções básicas. Por exemplo, trocar óleo não é tão complicado. Você assiste um tutorial, aprende e cada troca pode economizar um bom dinheiro de mão de obra. Se você pensar na quantidade de vezes que você troca o óleo na vida, isso soma uma economia enorme. Lembrei agora do carro que eu tinha, que era um Palio, que eu parava no posto para trocar o óleo e não botar gasolina, de tanto óleo que queimava. Vamos fazer uma conta simples. Se você economiza um valor por troca e faz isso centenas de vezes ao longo da vida, isso pode virar dezenas de milhares de reais economizados. E tudo que você fez foi assistir um tutorial e criar o hábito. Outra coisa que você pode fazer, quando a luz do motor acender, em vez de correr direto para a concessionária, você pode ir no Auto Center, oficina que faz diagnósticos, ou comprar um scanner simples para entender o que está acontecendo. Às vezes é coisa boba. Vou te contar uma história rápida. Minha mãe já está na casa dos 60, quando a luz do motor acendeu, ela ficou com medo, marcou revisão e ficou dias sem dirigir. Quando chegou lá, era só a tampa do tanque que não estava bem fechada, ou seja, a ida foi em vão. Então, às vezes é um problema pequeno, é bom saber disso. Agora, minha última sugestão, se você conseguir viver sem carro, isso pode ser a solução definitiva. Imagina que você economiza por ano o custo médio de manter um carro, e pega esse dinheiro e investe em você, ou investe no mercado. Aí vem a parte do custo de oportunidade. Não é só o que você não paga por manter o carro, é o que esse dinheiro poderia virar investido ao longo do tempo. Outra coisa que você pode considerar, morar mais perto do trabalho. Muita gente dirige todo dia, isso aumenta desgaste, combustível, depreciação. Às vezes morar mais perto custa um pouco mais de aluguel, mas você precisa fazer a conta. Vale a pena em dinheiro e em tempo? Pode valer muito. Então, com o preço de carros subindo e as pessoas comprando o tempo inteiro, tenta não cair na armadilha de ter um carro que você não pode pagar. Aqui vai um resumo simples. Se for comprar um carro, tente comprar no melhor ponto de curva de depreciação, usados de 3 a 5 anos. Cote seguro todo ano. Se tiver vários carros na casa, reduza o número. Considere morar mais perto do trabalho. Espero que você tenha gostado do vídeo e se esse vídeo fez sentido para você, me diz aqui nos comentários o que você acha. Carro é liberdade ou é prisão financeira? A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado por assistir.